Sim, então, vou pegar a deixa aí da Sandra, justamente falar sobre as conversas que a gente teve hoje com os empresários. E eles falaram muito isso que a Sandra está falando, sobre essa visão de longo prazo, quanto que realmente vale a pena investir no Brasil quando você consegue sair daquele, né, dessa preocupação, desse turbilhão atual e consegue enxergar o futuro. Aliás, a gente vai fazer só um parêntese aqui, que hoje é dia de conta corrente casual, a gente tinha esse programado, a gente anunciou porque ia fazer um programa com empresárias sobre esperança, sobre o entusiasmo feminino que vem muito a calhar nesse momento, né, onde o país está com a confiança muito embaixo, onde há um desânimo, né, das pessoas, mas a gente então resolveu colocar para sexta-feira que vem para a gente poder focar mais nessa questão aí desse fato hoje que foi realmente que todos os empresários hoje só queriam falar da Operação Aletheia. O que a gente sentiu muito nas conversas com os empresários aqui foi o seguinte, muita preocupação, falta de confiança, mais incertezas até com esse fato de hoje, porque tem muitos empresários achando que os ânimos podem ficar mais exaltados, dividir mais ainda o país e tudo isso tem adiado os planos de investimentos, né? A gente viu esse número muito forte do PIB divulgado pelo IBGE, mostrando um tombo expressivo dos investimentos no país, 14% de queda. Então, com isso, não tem crescimento, pelo contrário, a gente veio com a economia afundando ainda, você não tem segurança para comprar com a alta do desemprego, você segura o consumo, você tem a inflação ainda pesando muito aí no seu bolso, então os empresários não estão conseguindo enxergar a luz no fim do túnel quando olham aí para 1, 2 anos. Agora, tem aqueles que conseguem fazer esse exercício, né, de olhar para frente, que é, por exemplo, a gente vai trazer agora uma declaração que a gente gravou do Carlos Wieser, empresário, fundador do Grupo de Educação Multi, que é dono da rede de franquias de lojas do Mundo Verde, e ele disse para a gente o seguinte, olha, realmente está difícil se planejar no curto prazo, mas essa crise pode trazer, sim, oportunidades a médio e longo prazo. Quando ele fala isso, ele olha 5, 10 anos. Olha só. A grande dificuldade que eu acho que o Brasil enfrenta nesse momento é a falta de credibilidade. Quando o investidor ou o cidadão comum não tem uma expectativa de sucesso no futuro, ele deixa de investir no futuro. E quando ele deixa de investir no futuro, consequentemente, ele não vai tomar iniciativas de empreendedorismo, não vai fazer novas aquisições, ele não vai abrir novos projetos. E muitos brasileiros hoje buscam alternativas fora do país, o que para nós é péssimo, que o valor, o recurso que poderia estar sendo investido dentro de casa está sendo direcionado para empreendimentos externos. E hoje o Brasil, devido a esse momento político que nós vivemos, existem muitas oportunidades de ótimos ativos que estão com preços baixos. Então, se o investidor tem uma visão global e a visão dele é de médio e longo prazo, este é um momento oportuno também para fazer muitos negócios. Mas ele não vai ganhar hoje, amanhã, depois. Ele vai ganhar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pois é, tem que ter mais paciência aí, mas não pode perder a esperança. Eu queria que o Sam explicasse justamente para você, se você é empresário, se você é uma pessoa comum, você não consegue ver o hoje, como é que você se prepara o seu bolso, o seu orçamento, hein, Sam, para daqui a 5 anos? Pois é, hoje a Bolsa de Valores deu um sinal. Vamos supor que tem uma pessoa que esteja obesa e aí ela tem o objetivo de correr uma maratona, ficar em forma e ser eficiente. Hoje, o que aconteceu na economia? A Bolsa subiu, o dólar despencou. De fato, nada mudou. Então, a pessoa estava obesa do mesmo jeito, mas ela deu um sinal de melhoria. Então, pelo menos essa investigação fala alguma coisa vai mudar. Ou vai ficar provado que o PT não tem nenhum envolvimento, mas isso é positivo, ou vai ficar provado que tem e vai se tornar um processo maior. Mas isso seria a mesma coisa. A pessoa continua obesa, ou seja, os fundamentos continuam ruins, mas a pessoa marcou um médico de dieta. Então, essa sinalização é muito importante. Então, apesar de nenhum dado ter mudado hoje, o desemprego continua igual, a inflação continua igual, o fato é que você sinalizou uma melhora. E isso é fundamental para os empresários. Os empresários, eles olham muito 2, 5, 10 anos, porque nenhum empresário vai olhar só 1, 2 meses. Independendo do setor, imagina uma indústria, você vai fazer uma montadora de carro ou qualquer outra indústria. Imagine o quanto se investe,
equipamentos e o planejamento. Então, é um respiro. Talvez hoje, amanhã, uma semana ainda esteja bastante nebuloso, mas esse eu acho que é a expectativa de se olhar para frente. O ruim é o seguinte, você vê os empresários, justamente como o Sami falou, olhando para frente, mas agora eles estão cortando investimento, eles estão muitos demitindo, o desemprego esse ano deve passar dos 10% aí pelas previsões dos especialistas. Eu queria saber com o Celso, agora o olhar da pessoa comum, né? Porque ela está sentindo esse efeito hoje, não vai sentir daqui a 5 anos, né? Qual que é a orientação que você daria nesse momento para a pessoa se preparar hoje? Quem está ainda empregado, por exemplo, quem ainda não está numa situação, não foi atingido ainda pelo mais grave dos indicadores, né, que é essa queda do desemprego, de que maneira você acha que a pessoa precisa se preparar para enfrentar ainda esses anos duros, aí esse ano que vem ainda difícil, né? Sim. Primeiro, reduzir gastos, né? A primeira coisa, trocar o supérfluo, não trocar de carro no curto prazo, não faz sentido algum, quer dizer, e poupar. Não poupança, que poupança é destruição de valor. Investir. Nesses momentos de crise, ainda mais no atual, a gente olha 2013, a taxa de juros era 7,25 a Selic, a inflação foi 5,91. Para a gente arredondar, a inflação 6, taxa de juros 7,25. Se você conseguisse uma aplicação ao ano de 8,5, a diferença, o juro real entre a aplicação e a inflação era 2,5. Hoje você tem NTN-Bs, que é notas do Tesouro, títulos do Tesouro, atrelados à inflação. Mais de 7% ao ano, mais a inflação. Então, hoje, quem tem um dinheiro disponível para investir vai conseguir uma rentabilidade muito maior. Então, quem está empregado tem que se planejar, investir, vai conseguir uma rentabilidade muito maior do que a gente está falando de 2013, por exemplo. Então, em momentos de crise, o Brasil é o país dos juros elevados, tudo isso. Então, dá para aproveitar isso. É se planejar, poupar, economizar o supérfluo, reduzir gastos dos principais, que a gente sempre consegue cortar, essa é a grande verdade, e aí sim aplicar e investir para se preparar mais para frente para esse momento que deve permanecer difícil aí pelos próximos 2 anos. Pois é, 2 anos é o máximo aí que as pessoas se atrevem, Sérgio Aguiar, a falar, olhar para frente. Agora, isso que o Celso falou, quem consegue economizar, quem consegue cortar ainda, tem que fazer, tentar poupar. O problema é que a gente já vê aqui em São Paulo, a gente tem acompanhado muito queda aqui da Associação de Supermercados, onde as pessoas estão cortando alimento, né? Queda no supermercado, nas vendas dos supermercados. O presidente, outro dia da associação aqui de supermercados, a Abras, me disse que ele nem se lembra quando foi a última vez que isso aconteceu. Então, realmente, essa crise esse ano está pegando bem aí no bolso das pessoas. Juliana, é um exercício aí esse planejamento para médio e longo prazo, né? Até para não correr o risco de cair no endividamento, né? Se bem que muita gente já está endividada e o risco de aumentar essa dívida ainda mais. Não só o empresário, o comerciante, mas como o brasileiro médio, né? Como você falou, você vai hoje ao supermercado, está gastando muito mais, você trocou um produto por um similar mais barato, mas mesmo assim isso vai consumindo da sua renda. Ô Beth, você que é dona de casa percebe isso diariamente. Ah, sim, porque você tem que realmente cortar onde dá, né? Por exemplo, escola é um gasto muito grande das famílias, né? Então, você vai... Esse talvez seja o último lugar que você vai cortando. É um bem necessário, né? Educação. Você investe na saúde também. Infelizmente, eu estou citando coisas que a gente deveria ter de graça pelo tanto que a gente já contribui, né? Mas a gente ainda tem que investir a parte aí em saúde, educação. Então, você vai cortando ali uma garrafa de vinho, você vai cortando, infelizmente, uma saída ao cinema, ao restaurante, aí já parto para a minha área. Mas o que eu percebo, Sérgio, ouvindo atentamente essa edição especial aí junta em pauta conta corrente, é que tem 2 palavrinhas aí, né? Incerteza e oportunidade, e elas andam juntas. O Sami falou bem, e agora o convidado, o empresário Celso também falou, que você... No momento de crise, os juros lá em cima, se você escolher uma aplicação interessante, você não perde com a inflação. E outra, dívida. No caso, as pessoas não querem se endividar, mas de repente tem uma oportunidade porque você pega alguém lá atrás endividado que está fazendo uma oferta de uma casa que você jamais poderia pensar em comprar, e aí você entra num financiamento consignado de repente, ou num financiamento imobiliário que tem a taxa de juro legal e você consegue fechar um negócio.
que você talvez não conseguiria com a economia a todo vapor. Então, você tem essas duas palavrinhas que eu acho que aí estão andando juntas, né? A incerteza e a oportunidade. E cautela também, né, em determinados momentos. Aliás, o Celso falou conta, assim, né? Tem que de repente fazer não, conta. o Celso falou, de repente não é o momento para trocar de carro. Mas eu fiz isso, só que eu fiz o seguinte, eu troquei um carro mais caro por um mais barato. Consequentemente, eu gasto menos com IPVA, eu gasto menos com seguro, ou seja, eu estou economizando. Ou seja, Eliane, o brasileiro não tem jeito, tem que ajustar as suas contas já desde agora, né? Já tinha que ter ajustado. Sérgio, a gente estava falando aqui, né, da queda do consumo das famílias e da queda da indústria, mas o comércio também sofreu muito e os serviços. E você falou aqui de carro, eu também troquei meu carro, você conhecia meu carro novo, bonitinho ele, né? Mas quando eu fui trocar meu carro, uma coisa que eu fiquei muito chocada é que Brasília é muito concentrada, né? Então as concessionárias eram todas pertinho uma das outras e ficou um corredor de lojas vazias. Como as concessionárias são lojas grandes, né, muito vistosas, você tem aquele corredor de lojas fechadas. Fecharam, eu não vou citar aqui as marcas, mas fecharam várias concessionárias, né? Agora, o pior disso tudo, eu acho que nem é a gente, se troca carro, se não troca carro, é como a gente investe ou não, mas eu acho que isso bate muito fortemente exatamente naqueles mais pobrezinhos, né, na base da pirâmide. Então, você teve, ao mesmo tempo em que você tem essa crise toda, você tem a inflação alta, você tem o desemprego, você também teve ajustes no segundo mandato dos erros do primeiro mandato. Por exemplo, a correção da tarifa de energia, a correção da gasolina, isso tudo pesa muito na classe média, né? E as pessoas mais simples não estavam conseguindo pagar a conta de luz, porque foi um erro técnico do governo, né? Técnico e ideológico do governo, mas enfim, no primeiro mandato as pessoas não estavam conseguindo pagar a água de luz, né? Luz da sua casa, quer dizer. E eu li no outro dia em algum jornal, que eu não me lembro qual que 1 milhão de pessoas, de crianças, saíram da escola particular. Quer dizer, é uma tragédia. 100 mil lojas foram fechadas num ano. Quer dizer, você tem um ambiente que você não sabe quem perde mais, mas sempre, isso é uma regra, né? Quem paga mais é quem pode menos. E quem não tem hoje em dia um parente ou um conhecido, um amigo, enfim, que esteja desempregado ou com dificuldade de se recolocar no mercado, né? Sobre o seu carro bonitinho, Eliane, eu só não vou falar porque eu sei que você não gosta de fofoca. Deixa eu voltar com a Juliana, porque, Juliana, a gente está com essa inflação aí significativa, altíssima, de 2 dígitos, né? E, ao mesmo tempo, a dificuldade de o brasileiro comum ter um reajuste real, né? Ou seja, vai diminuindo o seu poder de compra. Qual é a perspectiva que se tem para que essa matemática comece a ser favorável ao brasileiro? Pois é, a gente vê que um dos destaques, inclusive, do PIB que a gente está falando, que foi divulgado pelo IBGE de 2015, um dos destaques era a redução do tamanho da economia dividido, né, pelo número de habitantes, que é o PIB per capita. Ou seja, as pessoas estão ficando mais pobres, a renda das pessoas está diminuindo. E quando é que isso vai começar a cessar? Quando o desemprego parar de aumentar. Esse ano vai continuar aumentando. Agora, em relação à inflação, a expectativa é que a inflação, de fato, esse ano diminua bastante. Aí o pessoal está esperando em torno de 7,5%, 8%. Ano passado foi quase 11%. Mas, primeiro, porque isso que a Eliane falou, esse ano não vai aumentar a sua conta de luz 50% novamente, então só isso já vai dar um alívio. E o lado muito negativo, que é a recessão, né? O Banco Central está, inclusive, contando com a recessão da economia mais forte do que se previa há pouco tempo, para dizer que, por causa disso, vai conseguir levar a inflação esse ano para a meta de 6,5%, né? Pelo lado negativo, né? Baixar a inflação às custas de mais desemprego e mais inflação aí no seu bolso.